O vídeo em questão fala de uma história que aconteceu recentemente, 2016, já fazem 10 anos. Em setembro de 2016, durante a final da série mundial de triatlo no México, o mundo testemunhou um dos maiores gestos de fraternidade e espírito esportivo da história. O triatleta britânico Johnny Brownlee liderava a prova e estava prestes a conquistar o título mundial, quando a alguns metros da linha de chegada sofreu um colapso severo devido ao calor extremo e à desidratação. Ao ver o irmão cambaleando e prestes a desmaiar, Alistair Brownlee, que vinha logo atrás, o seu irmão, abriu mão de sua própria disputa pela vitória. Ele amparou Johnny, colocando o braço do irmão sobre os seus ombros e o carregou pelo trecho final. Enquanto os dois avançavam com dificuldade, foram ultrapassados pelo sul-africano Henry Sheeman, que venceu a prova. Ao atingirem a marca final, Alistair ainda garantiu que Johnny cruzasse a linha de chegada à sua frente, empurrando para que ele ficasse com o segundo lugar, enquanto ele terminaria em terceiro. Pelo que você tem corrido? Bom, meu nome é Jonathan. Quase todo mundo aqui sabe que eu sou um corredor. E na vida eu já fiz dezenas de esportes. Muita coisa eu já pratiquei. Eu já tive muitas fases como atleta. Eu já tive minha fase de lutador de wrestling, dos bons ainda. Eu tive a minha fase como skatista também, né? Esse não tão bom daí, né? Esse bastante joelho ralado. Eu tive minha fase como lutador de jiu-jitsu também, por um tempo. Eu tive minha fase como jogador de futebol. Se tu não consegue identificar quem eu sou ali, eu sou o do meio lá. Centroavante. Bom, e de 2020 para cá, eu estou na minha fase de corredor. Eu tenho que ser honesto contigo. Em todos os esportes que eu pratiquei, eu sempre dei o meu melhor. Eu sempre dei o máximo. Eu não só tentava praticar o esporte, mas eu tentava fazer o meu melhor, eu tentava desempenhar a minha melhor performance naquele esporte. E na corrida não tem sido diferente. Deus tem me permitido, nesses anos, obter algumas conquistas também na corrida. Mas sem dúvida nenhuma, de todas as conquistas que Deus tem me proporcionado, a maior conquista de todas são os relacionamentos. Mais do que qualquer medalha, do que qualquer troféu, do que qualquer pódio, as maiores conquistas que Deus tem me proporcionado são os relacionamentos. E nessa área da minha vida, né, onde a corrida se encontra, essa área que a corrida faz parte, eu tenho orado muito ao Senhor, para que eu possa fazer a diferença com aquela galera. Pode voltar, com essa galera que eu conheço. E que de alguma forma Deus possa me usar para amar essas pessoas, Deus possa me usar para ajudar essas pessoas, que eu possa motivar, sei lá, alguma coisa que eu possa fazer por elas. Eu tenho orado para Deus por oportunidades assim, porque eu não sou um corredor que crê em Jesus, mas eu sou um discípulo de Jesus que corre e que quer correr pelo que vale a pena. E você, pelo que você tem corrido? Esse é o título da mensagem. Pelo que você tem corrido? Bom, nessa analogia de corrida, esse universo do esporte, um texto me chamou a atenção. Deus falou comigo através desse texto, na minha leitura bíblica anual. E eu quero compartilhar um pouco com vocês a respeito da passagem de Mateus 28. Sim, eu sei, se vocês pensarem um pouquinho, fazem 2 domingos a gente já falou sobre Mateus 28. A dona Karen já estava me olhando já de novo.
Mas eu estava pensando essa semana, olha que coisa interessante. Se tu tivesse que escolher uma página da Bíblia para rasgar, digamos assim, alguém vai tá queimando as Bíblias e tu tem que rasgar uma página e guardar contigo pro resto da tua vida, para que tu, assim, em algum momento, assim, tu tenha que abrir ela e ler, assim, para lembrar de alguma coisa, para te tomar um encorajamento. Que página tu rasgaria? Com certeza eu rasgaria Mateus 28, para dobrar e guardar, assim, num lugar que ninguém, e que em algum momento, assim, eu possa abrir, porque ali tem o clímax, ali tem a parte mais importante da história, ali tem a ressurreição de Jesus, e não só isso, mas ali também tem a ordem que Jesus nos deu. As duas coisas estão ali, a ressurreição de Jesus, o Evangelho, né? A razão do Evangelho, e a ordem que Jesus nos deu de o que tem que fazer. Então, se um dia eu tivesse, né, com dificuldade de, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu abriria a páginazinha assim, e de fazer discípulos, todas as... botaria e guardaria de novo. Essa seria uma página bem importante de carregar, né? Bom, mas nós não vamos hoje falar sobre a grande comissão, nós vamos olhar mais para o início do texto, né? E eu quero te dar um contexto aqui, né? Como é que nós chegamos nesse texto aí? Tem uma barra ali aparecendo ali, mas enfim. O contexto, se formos ler o Mateus 27, eu vou dar um contexto primeiro aqui para vocês. Ali, Jesus havia sido morto e foi sepultado. Então colocaram o seu corpo numa tumba, num túmulo novo, a palavra vai falar. Então, depois de ser espancado, humilhado, crucificado, morto, sepultado, foi colocado nesse sepulcro, e não só num sepulcro comum, como os outros, né, eram fechados simplesmente, só fechados ali, mas foi colocado uma grande pedra para selar aquele túmulo. E não só isso, também foi colocado um selo de autoridade romana ali, naquele túmulo. Mas nenhum outro túmulo tinha isso, mas no túmulo de Jesus foi colocado. E não só isso, foram colocados guardas para fazerem uma vigilância ali, um destacamento de guardas romanos. É interessante, por que fizeram toda essa movimentação, né? Nos outros túmulos não era assim, né? O pessoal morria, né? Botavam dentro do túmulo ali e deu, pronto. Mas por que no de Jesus era especial? Por que no de Jesus tinha todo esse cuidado, né? Preste atenção, né, que foi colocado, é um detalhe importante, até anotei aqui, detalhe importante, que foram colocado um destacamento de guardas para proteger o túmulo. Guarda esse detalhe que vai voltar mais para frente, tá? Mas essa movimentação aconteceu porque um dia antes os sacerdotes, eles foram falar com Pilatos dizendo, olha, vocês têm que cuidar esse túmulo porque à noite, ele falou que ele ia ressuscitar, então os discípulos dele com certeza vão ir lá roubar o corpo à noite, e daí no outro dia o corpo não vai estar mais lá, então vai espalhar uma mentira de que ele realmente ressuscitou, então a gente não pode deixar acontecer isso. Então por isso que foi colocada uma grande pedra para não ter como o ser humano né, mover. Não só isso, foi colocado um selo romano e um destacamento de guardas para ficar dia e noite guardando o túmulo. Então, esse é o contexto de onde a história que nós vamos ler hoje acontece, tá? Vamos começar então o nosso estudo em Mateus 28, a partir do versículo 1. E diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo,
sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. O texto nos fala então que passa o sábado, né, com o túmulo ali sendo vigiado, e finalmente chega o domingo, e que aquelas mulheres vão até o sepulcro, e nesse momento um terremoto acontece. Era um anjo do Senhor vindo do céu, remove a pedra, não interessa o tamanho que era aquela pedra, com selo e tudo, rebenta tudo, e senta sobre a pedra. Pessoal, imagina a cena. Consegue imaginar? Eu gosto bastante de imaginar assim a cena, né? Imagina o anjo vindo, aquele terremoto, o pessoal tá tendo um terremoto. Não, era um anjo descendo. Remove aquela pedra gigante e ainda senta em cima dela. E fica olhando para os guardas assim. E olha a aparência do anjo. A Bíblia fala, o autor, né, diz que era como um relâmpago. As roupas dele brilhavam. Era ainda cedo de manhã, era noitezinha, né? Madrugada. A presença daquele anjo era tão forte e tão amedrontadora que o texto diz que os guardas ficaram como se fossem mortos, aterrorizados como se fossem mortos, tremendo de medo. Lembre, né? Era um destacamento de guardas romanos. Não era era um destacamento de guardas romanos. Eram guardas que eram acostumados a botar medo nos outros. E agora eles estavam amedrontados com um ser só. Eu não sei a imagem que tu tem de anjos, talvez aqueles loirinhos com os cachinhos e tocando harpa numa nuvem. Esse aqui não parece ser esse tipo de imagem. Parece que estão mais para guerreiros do que para arpistas, né? Acho que é arpistas que se fala, né? Bom, então, para as mulheres, o anjo manda a mensagem mais importante da humanidade. O Jesus que vocês estão procurando não está aqui, ressuscitou. Uhul! Não, vamos dar um uhul, né, cara? Por favor, Jesus que vocês estão procurando não está mais aqui, ressuscitou. Uhul! Amém. E o anjo continua dizendo que Jesus, ele já havia falado que ele ia para Galiléia e que agora os discípulos dele tinham que ir para lá para se encontrar com ele. E um detalhe que eu quero que tu preste atenção aqui, presta bem atenção. Haviam 2 grupos de testemunha desse fato. As mulheres e quem? Os soldados, os guardas. As mulheres e os guardas estavam agora testemunhas da informação mais importante da história. Eles observaram a terra tremer, o anjo chegar, a pedra ser removida, o selo do rei arrebentando e o anjo se assentando em cima da pedra. Já tinha pensado sobre isso, que 2 grupos foram testemunhas desse fato. E o que nós podemos refletir sobre isso? É que nem todo mundo que recebe uma revelação de Deus vai escolher viver para isso. Nós vamos ver para frente depois, que um grupo de pessoas foi para um lado e que tomou um rumo à história, e que o outro grupo de testemunhas viu a mesma coisa e tomaram outro rumo. E outra coisa surgiu. As mulheres, elas ficaram também com medo do anjo. Diz que elas ficaram amedrontadas, mas, diferente dos guardas que ficaram como mortos, elas ficaram cheias de alegria. É o que o texto diz.
Nem todo mundo que vai receber a notícia de Jesus vai aceitá-la. Isso é triste. Isso é triste. Tem pessoas que vão ver a pedra ser removida, o chão tremer, um anjo descer na frente delas, mas elas não vão crer. Elas não vão seguir até o fim. Mas isso não vai nos parar, não é, igreja? Não vai parar de fazer a gente anunciar. Amém? Não pode fazer a gente desanimar de anunciar e anunciar e anunciar, a orar pelas pessoas, a orar. Eu imagino que cada um aqui deva ter alguém que você já falou de Jesus, você já orou por ela, você já convidou para a tua casa, você já convidou para a tua célula, tu já convidou para estar aqui na celebração e sempre uma desculpa, não consegue, ou simplesmente diz que não se interessa. Infelizmente, muitas pessoas vão ver a pedra ser removida, o chão tremer, os selos das autoridades serem rompidos, um anjo descer e não vão escolher crer. Mas a nossa atitude tem que ser como foi aquela das mulheres, que cheias de alegria prosseguiram para onde elas precisavam ir. Prosseguiram carregando aquela mensagem que o anjo havia dito a elas. Então, finalmente, no versículo 7, o anjo diz para elas irem depressa, vão depressa e digam aos discípulos, ele ressuscitou. E no 8, fala que elas saíram depressa e foram correndo. Por isso que hoje é baseado na corrida hoje, dona Carmen. Eu até ia vir com uma camisa de corrida assim, mas deixei para lá. Bom, imagina se você carregasse a informação mais importante do mundo. Antes de eu entrar no ministério, da nossa família vir para Santa Cruz, eu trabalhei numa empresa que produzia caixas eletrônicos. Não, pessoal, não adianta me perguntar se eu sei abrir um caixa eletrônico. Não sei. É muito seguro. Mas tu sabe de uma coisa? Lá nessa empresa que eu trabalhei, tinha um homem que conseguia abrir. Tinha um cara que ele era responsável pela segurança. Ele tinha informações que ninguém mais tinha. Ele sabia como funcionavam as coisas mais seguras do caixa eletrônico. Ele sabia como funcionava a fechadura, ele sabia como funcionava ali os ferrolhos de travamento. Ele era o cara que sabia abrir um caixa eletrônico. E muitas vezes acontecia de dar um problema com o caixa eletrônico, que o caixa eletrônico travava e ninguém mais conseguia abrir. E quem eles ligavam? Para ele. Tem como tu vir aqui abrir um caixa eletrônico? Ele ia lá e ele abriu o caixa eletrônico. Por quê? Porque esse cara carregava as informações mais importantes da empresa. E aqui, em Mateus 28, 7, nós vemos 2 grupos de testemunha, não esqueça disso, 2 grupos de pessoas carregando a informação mais importante não de uma empresa, mas da humanidade, a informação mais importante da história. Quero te fazer uma pergunta, qual é a informação mais importante que tu carrega contigo? Qual é a informação mais importante que você sabe? Pensa aí agora. Talvez possa ser a senha do banco. Essa é uma informação importante. Talvez possa ser a senha do e-mail. Para algumas contas bancárias talvez não seja nem um pouco importante. Mas talvez seja a senha do cartão, a senha de um e-mail, a senha de um cofre. São informações importantes sim, para a sua vida, para a vida da sua família. Mas agora tu imagina se alguém te confiasse a mensagem mais importante da humanidade. Se alguém chegasse para ti, Luiz, eu vou te dar a informação mais importante do mundo. Essa. Conseguiu imaginar? Consegue imaginar? Eu quero te dizer uma coisa. Você já tem. Você já tem a informação mais importante do mundo. Você já recebeu a notícia de que a pedra foi removida, de que o selo foi rompido, de que o anjo veio e de que Jesus ressuscitou. Você já tem essa informação.
Tem pessoas, mas tem pessoas aí fora, tem pessoas dentro da sua família, tem pessoas no teu trabalho, no teu grupo de corrida, que não tem essa informação. E o ponto que nós precisamos lembrar nessa manhã, o primeiro ponto é que nós carregamos a informação mais importante do mundo. Nós carregamos a informação mais importante do mundo. Vamos avançar? O texto vai relatar que aquelas mulheres, elas, se você continuar lendo, elas tiveram um encontro com Jesus naquele caminho que elas estavam correndo. Elas tiveram um encontro com Jesus e o encontro foi lindo. O encontro, eu não vou ler aqui, mas elas beijaram ele, abraçaram ele, adoraram ele, e ele então confirma a informação: vai e diz para os meus discípulos que eu estou indo para Galileia e que eles devem me encontrar lá. E eu vou ler a partir de agora, que é a partir do versículo 11. Diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como lhes tinham instruídos. Essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A partir do versículo 11, vai dizer que as mulheres então correram levando aquela notícia, a notícia central do evangelho, para os discípulos, e que os guardas também tiveram a sua corrida, mas para outro lugar, uma corrida para os sacerdotes, para aqueles que haviam incriminado Jesus, para aqueles que haviam matado Jesus. E enquanto um grupo vai cheio de alegria para onde o plano de Deus aponta, os outros estão indo cheio de medo, carregando a mesma informação, porém para onde não devia ir. E não só isso, onde iriam comprar aquela informação, iriam suborná-los. Pelo que você tem corrido? Pelo que temos corrido? Para as mulheres, a informação era a coisa mais importante da vida delas e nada as faria parar. Para os guardas, era uma informação forte, era uma informação grande, mas negociável. Existe algo que te faria calar de anunciar o evangelho? Existe alguma coisa que poderia comprar o teu silêncio? No caso dos guardas, foi dinheiro. A gente chama essa parte de o grande suborno, o suborno que mudou uma história. Mas existem muitas outras coisas, não só o dinheiro, que podem fazer nós nos calarmos de anunciar o evangelho. Uma delas é os relacionamentos. São os relacionamentos. Existem pessoas que não querem falar de Jesus para outras pessoas por terem medo de como elas vão reagir. Eu sou tão amigo dele, mas se eu falar de Jesus, ele vai pensar que eu sou um crente, e daí vai mudar comigo, e eu vou perder a proximidade dessa pessoa. A gente está negociando a informação mais importante do mundo pela amizade da pessoa. Talvez a preguiça também é outro suborno. Eu não queria pagar o preço de investir na vida de alguém. É muito trabalho, né? Vou ter que evangelizar, eu vou ter que discipular. Depois eu vou gastar meu tempo, vou gastar dinheiro,
É muito trabalho. A gente está negociando a informação mais importante do mundo por descanso, por ser preguiçoso. Prazeres também podem ser um suborno. Eu não tenho tempo, né? Daí coloca o que não tem tempo na agenda, né? Eu faço muitas coisas, eu trabalho, eu estudo, eu vou para academia, eu passeio com o cachorro no parque, eu saio para jantar, etc, 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 e começa a colocar os prazeres. Minha agenda é muito lotada. Eu não tenho tempo mesmo. Gente, igreja, a única razão da nossa existência é Jesus. A única razão da nossa existência é Jesus. Sem Ele nada mais importa. Nós não podemos trocar Jesus por nada. Nós não podemos trocar Jesus por nada. O ponto de hoje: não troque Jesus por nada. Amém? Não troque Jesus por nada. Aqueles guardas trocaram a informação por uma quantia de dinheiro. E assim, após aquilo ali, religiões, crenças surgiram. Por quê? Porque homens se calaram perante um suborno. Até hoje os judeus não acreditam na vinda do Messias, porque homens se calaram quando precisavam falar, precisavam anunciar. E a mensagem era a mesma que aquelas mulheres carregavam, né? Forte isso, né? Não troque Jesus por nada. E agora falando sobre os prazeres, né, que eu falei recentemente, sobre praticar as coisas e tal, a gente pode ver essas coisas que nós praticamos, esses meios que a gente participa, como oportunidades, como locais para criar relacionamentos. Nós precisamos ir e fazer pontes para alcançar as pessoas. Já ouviu esse termo, fazer pontes? Não? Você é um fazedor de pontes? Pergunta interessante, né? Quando você faz relacionamentos intencionais para que essas pessoas que você está, investindo, para que essas pessoas conheçam a mensagem do Evangelho, conheçam Jesus, você está criando uma ponte, você está fazendo uma ponte entre a pessoa e Cristo, entre a pessoa e o Evangelho. Seja um fazedor de pontes. Seja um fazedor de pontes. Eu olho aqui e eu vejo dezenas de fazedores de ponte. É onde você estiver, pessoal. Naquilo que você estiver envolvido, esteja fazendo pontes. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Alguém aqui de fato já construiu uma ponte? Se sim, levanta a mão. Já fizeram ponte. Que bom. Então eu tenho alguns pontos aqui de alguém que já construiu uma ponte e eles vão poder se é verdade ou se é mentira, tá? A primeira coisa de construir uma ponte é que as pontes não se fazem sozinhas. É verdade ou é mentira? Ninguém chega na beira do rio lá e diz assim, olha, seria bom ter uma ponte aqui, né? E a ponte aparecesse. Isso aí, óbvio, né? O segundo ponto para construir uma ponte é que precisa de trabalho intencional. Você precisa ir lá trabalhar para que uma ponte apareça. E assim, nos nossos relacionamentos, isso é forte, pessoal, porque nos nossos relacionamentos nós temos que ser intencionais. Não adianta eu só olhar para a pessoa, eu dar bom dia para a pessoa todo dia e não falar nada com ela, eu não estou construindo ponte nenhuma aqui. Então a palavra intencional é fundamental aqui. É trabalho intencional na construção de uma ponte. Exige esforço, é trabalho duro para construir uma ponte. Então você vai gastar tempo, você vai gastar recursos, você vai gastar paciência, você vai gastar lágrimas para construir uma ponte. Mas o último ponto de construir uma ponte é que é gratificante.
É gratificante tu poder ver os outros que vão usufruir daquela ponte passando por ela, sabe? Então, assim como uma ponte de verdade, né, ou de concreto, ou de madeira, ou de ferro, as pessoas, todo aquele trabalho demora muito tempo para construir uma ponte, não é do dia para a noite que uma ponte surge. No final, as pessoas podem usufruir de uma travessia. É assim também com as pontes que criamos no mundo espiritual. As pessoas vão poder usufruir de um relacionamento com Jesus, e elas vão experimentar a paz de Jesus, e elas vão experimentar aquele amor de Jesus, e principalmente elas vão ter um futuro garantido no céu. Seja um fazedor de pontes. E agora, para encerrar, eu quero voltar ao início. Lembrem lá do corredor que perdeu o primeiro lugar, porque ele tinha algo mais importante no coração dele. Eu quero te fazer lembrar sobre a razão pelo que temos corrido, pelo que você tem corrido. Talvez nunca, alguém te fez essa pergunta: pelo que você tem corrido? Isso que é a razão da tua corrida. Eu vou te fazer uma pergunta: algo poderia te fazer parar? Algo poderia te fazer parar? Por isso que você tem corrido, é a coisa mais importante do universo? É algo que é negociável? Eu quero só dizer para você: Jesus é a única coisa, Jesus é a única pessoa que responde essas 3 perguntas. Por Ele, nós não podemos parar. Por Ele é a informação mais importante do mundo. E nós não podemos negociar isso. Bom, e daí? E aí? Vou fazer um resumo, assim, e aí, o que eu faço? Eu quero te fazer uma reflexão. Vamos fechar os nossos olhos? E eu quero te perguntar. Não. Na verdade, eu quero saber como é que está o teu coração. Talvez tu está aqui hoje e está pensando assim: uau, agora eu sei que eu tenho carregado a informação mais importante do mundo. Eu tenho a mensagem que Jesus ressuscitou dos mortos, de que a pedra foi removida e de que o túmulo está vazio. Talvez hoje Deus falou contigo que talvez eu tenha trocado essa informação por alguma coisa. Talvez algo tenha feito eu trocar essa mensagem por algo, e hoje eu quero sair daqui declarando que eu não trocarei Jesus por nada. Talvez no teu coração você pode estar com o desejo de querer ser um fazedor de pontes. E a tua oração talvez seja: Senhor, me faz um fazedor de pontes, que eu possa saber que vai ser difícil, de que não é do dia para a noite, que vai levar tempo, vai levar suor, vai levar paciência, mas eu quero construir pontes. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado porque o Senhor fez tudo isso por nós, Deus. Senhor, o teu sacrifício não foi em vão, o teu sacrifício foi para a salvação da humanidade, Deus. Obrigado porque aquela pedra foi removida, e obrigado porque aquelas mulheres não desistiram, Deus, aquelas mulheres não pararam para levar a mensagem, Deus. Obrigado porque elas participaram, Deus,
elas participaram do anúncio do Evangelho, Deus, que chegou aos discípulos, que mais tarde chegaria ao povo, que mais tarde chegaria a igrejas, às cidades ao redor, que cruzaria o oceano, que chegaria aqui no nosso continente e que chegaria aqui na nossa cidade, Deus. Obrigado porque a corrida delas foi fundamental e que elas não pararam, Deus. Pai, que assim nós possamos correr a corrida da vida, Deus, com os olhos fixos, Deus, com os olhos em Ti, Senhor, sabendo que se a gente estiver correndo para Ti, Deus, a nossa corrida não é em vão. Se estivermos correndo, Deus, para o Senhor, vale a pena. Deus, eu quero orar, Deus, para as pessoas que não sabiam que carregam, que talvez não lembrassem, Deus, que carregam a informação mais importante do mundo. Muito mais do que senhas de cartão, muito mais do que informações aqui desse mundo, Deus, nós carregamos a mensagem do Evangelho. Pai, que se alguém, Deus, se nós, algum momento trocamos, Deus, essa informação, aceitamos um suborno por alguma coisa, Deus, seja dinheiro ou relacionamentos, prazeres, enfim, Deus, por qualquer outra coisa diferente de Ti, Pai, que a gente possa, Deus, lembrar que nós não devemos trocar por nada, Deus. O Senhor é a coisa mais importante para nós, Pai. Senhor, que nossa igreja, Deus, possa ser uma igreja fazedora de pontes, Deus. Que cada um aqui, Deus, entenda que é um fazedor de pontes. Quando aceitamos Jesus, nós automaticamente nos transformamos em fazedores de pontes, Deus. E que a gente possa estar construindo essas pontes entre as pessoas e o Evangelho. E que elas possam conhecer a Ti, Deus, e elas também se tornarem fazedoras de ponte. Pai, abençoa a Tua igreja, que possamos, Deus, fazer a diferença em cada lugar onde nós colocarmos os nossos pés, Deus. E que o Senhor venha ser a única coisa, a coisa mais importante da nossa vida. E que tudo, Deus, que nós façamos, pensamos, possa ser para Ti e glorificar. Em nome de Jesus. Amém.